Shalom! Estamos aqui mais uma vez no momento Pão do Céu para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da reflexão de hoje é uma continuação da que gravamos anteriormente no momento Pão do Céu, que é os segredos dos Salmos 23. E nós vamos então hoje para a segunda parte desta reflexão. Na primeira nós tratamos dos primeiros segredos, também no primeiro verso destes Salmos, e hoje nós vamos ver outros segredos com base no verso 2 deste mesmo capítulo. Eu vou citar o texto a partir do verso 1, e nós vamos apenas citar os dois primeiros versos para dar sentido naquilo que vamos falar hoje. Então o texto lá diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Apenas até aqui, é porque os demais versos nós vamos precisar de outras reflexões para trabalharmos neles. Então vamos ver os segredos que estão aqui contidos neste verso 2 do Salmo 23. Quando o salmista diz no verso 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E depois diz no verso 2, deitar-me faz em verdes pastos. Parece não fazer sentido ele dizer deitar-me faz em verdes pastos, porque pasto é para se alimentar e não para deitar. Animais até deitam em pastos, mas normalmente procuram uma sombra, um abrigo para deitar. E normalmente nas sombras não tem pasto e também nem nos abrigos. Então, por que o texto diz deitar-me faz em verdes pastos? Nem todas as traduções bíblicas trazem esta palavra deitar-me faz em verdes pastos. Este verso está traduzido assim pela Almeida Corrigida Fiel. Na nova tradução da linguagem de hoje, lá diz de forma diferente, diz, ele me faz descansar em pastos verdes. Na Bíblia Viva, também está diferente dessas duas versões que citei. Lá diz, ele me leva aos pastos de grama bem verde e macia para descansar. E também na versão que é até um pouco desconhecida, que é a Mensagem, lá diz assim, tu me acomodaste em exuberantes campinas. Veja como muda de uma versão para outra o texto. E a pergunta que cabe aqui é, qual versão está correta com base no original? Vamos ver então no original como está. A primeira palavra que aparece neste verso no original, que é a língua hebraica, é a palavra robots. E o que significa esta palavra? Esta palavra significa estender, significa estar deitado e levar a deitar, e também deitar, é claro. Então, com base no original, não resta dúvidas de que o texto se refere mesmo a deitar, e no contexto é deitar para descansar. Neste caso, a tradução da primeira parte do verso 2 ficaria assim, ele me leva para deitar em pastos verdejantes para eu descansar. Aqui tem dois significados que precisamos destacar. O primeiro está relacionado a esta parte dos Salmos que diz, ele me leva para deitar. Pensemos quando éramos bebês ou crianças, e é claro que nós não vamos lembrar disso, mas a gente olhando para as crianças e os bebês de hoje, as nossas mães nos levavam para deitar, A gente não ia sozinha, a mãe leva a criança, o bebê para deitar, e o bebê nem consegue andar. E ela então leva ele para dormir, porque ela sabe que ele precisa do descanso, que isso vai ser bom para o desenvolvimento da criança. Então, para termos um bom descanso, a nossa mamãe, ela preparava cuidadosamente o berço, a cama, para que aquele local ficasse bem aconchegante e assim pudéssemos dormir confortavelmente e ter então uma noite bem dormida, e também durante o dia, porque o bebê e a criança dormem também durante o dia. Agora pense em um detalhe importante. Quando o bebê
ou a criança ainda está pequena, né, e ela vai deitar para descansar, ela não tem preocupações, né, com algumas coisas que nós temos. Ela não tem preocupação com dinheiro, com trabalho, né, com contas para pagar. Elas não estão pensando sobre males que alguém lhe fez, não estão cultivando mágoas e rancores. Elas simplesmente dormem e descansam sob a proteção de sua mãe. Deus, como nosso bom pastor, Ele quer nos levar a um lugar de descanso para descansarmos, como estes bebês descansam sob o cuidado de suas mães. Deus quer que repousemos e descansemos debaixo da sua proteção, debaixo do cuidado dele. Ele quer assim. Nós precisamos confiar neste Deus, né? Nós precisamos confiar, né, como o bebê, mesmo sem saber, ele confia em sua mãe e ele descansa sem preocupações. Isto é o que Deus, como nosso pastor, quer que aconteça conosco. Mas o que acontece, muitas vezes, é que pessoas não seguem, né, a Deus confiando nele. E eles, então, não tendo esta confiança em Deus diante dos problemas, essas pessoas acabam, então, perdendo o sono, acabam tendo insônias e pesadelos, porque elas cultivam preocupações, né, cultivam mágoas, ressentimentos, né, e elas cultivam outras coisas ruins em seus corações antes de dormir. Aí, quando isto acontece, parece que o colchão não está bom, né, o travesseiro parece que não está confortável, o cobertor está muito quente ou não está sendo suficiente para aquecer o corpo. Daí vem as noites mal dormidas, que vão refletir no dia seguinte e que vai tornar um dia mau e depois novamente a noite mau. Isto vira um círculo vicioso. Então não podemos entrar nesta roda. Temos de repousar sabendo que Deus está cuidando de nós. Ele nos leva para deitarmos em um bom lugar de descanso. E se confiarmos nele, não precisamos dormir preocupados com nada. Não devemos deitar cultivando mágoas, rancores e ressentimentos, porque o nosso Deus também é a nossa justiça. Então pense comigo na mensagem destes salmos. O nosso Deus, que é o Deus da cura, o Deus da provisão, o Deus que é a nossa bandeira, né, o Deus que está presente, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Então este é o primeiro ponto deste verso 2, onde tratamos da palavra deitar para descansar. O segundo ponto a ser destacado aqui ainda está no verso 2 do Salmo 23, e é para onde ele nos leva para deitar e descansar. O verso 2 diz que ele nos conduz a pastos verdejantes. Eu disse no início desta mensagem que parecia não fazer sentido o pastor levar ovelhas em um pasto verde para elas dormirem. Como eu já disse, pasto é lugar de se alimentar e não de dormir. Mas pense no que vou dizer. Quando dormimos um bom sono à noite, ao acordarmos de manhã, não há nada melhor do que uma mesa farta com alimentos bem pertinhos de nós, alimentos bons, frescos, para comermos e fortalecermos nosso corpo e assim podermos enfrentar, né, mais um dia de labuta. Deus não nos dá o repouso para acordarmos sem ter o que comer. Ele nos dá o descanso e também nos dá o que precisamos para alimentar o nosso corpo. Talvez para algumas pessoas isso não faz sentido, porque elas têm dinheiro para comprar de tudo que elas querem para comer. E elas, então, se achando autossuficientes, não atribuem estas bênçãos a Deus. Suas geladeiras estão cheias de itens para o café da manhã. Os armários estão superlotados, a conta no banco está gorda. Elas estão com as suas necessidades completamente supridas nesta área. Mas preste atenção no que vou dizer. A pessoa pode ter tudo para se alimentar. Ela pode ter os mais desejáveis alimentos. Mas se esta pessoa não tiver saúde, ela pode não ter apetite, ou ela pode estar privada de comer muitas coisas por orientação médica. Dessa forma, de nada
adiantará ela ter todos estes itens em sua casa. De nada adiantará ela ter a geladeira cheia, os armários cheios, o bolso cheio de dinheiro. Estas coisas são tão boas, mas precisamos ter saúde para podermos usufruir delas. E a pergunta é, de onde vem, então, a nossa saúde, se nós precisamos tanto da saúde? A nossa saúde vem de Deus. Nós vimos isso na mensagem anterior sobre este tema, e eu trabalhei no primeiro verso que o nosso Deus é o Deus Jeová Rafá, que é o Deus da cura. É Ele que cura as nossas enfermidades, é Ele que sara a nossa terra, é Ele que sara a nossa água. Eu falei também que Ele é o Jeová Jireh, é o Deus da provisão. Então, deitar em pastos verdejantes é dormir perto dos alimentos, é deitar com as necessidades supridas, é acordar com saúde para poder alimentar de todos os alimentos que Deus nos tem dado. Mas não são apenas alimentos que vão sustentar o nosso físico, mas principalmente os alimentos espirituais que vão sustentar a nossa alma, o nosso espírito e que vai nos dar força para nos conduzir de forma triunfante neste mundo, ainda que nós tenhamos pela frente muitas tribulações. É assim, que Deus quer trabalhar em nossa vida. É assim que Ele quer que nós nos alimentemos desses pastos verdejantes. Não precisamos preocupar com aquilo que poderia acontecer de pior no dia seguinte, porque, como disse Jesus, cada dia basta o seu mal, e nós devemos pedir a Deus para que Ele nos dê o pão de cada dia. Jesus nos ensinou isto na oração do Pai Nosso, não era para pedir o pão de amanhã, da semana seguinte ou do ano todo, mas Ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O nosso Deus, Ele dá o pão de cada dia. Ele nos dá o alimento de cada dia, a saúde de cada dia. Nós precisamos descansar neste Deus. Jesus, Ele nos traz um ensino tão importante, registrado em Mateus capítulo 6, verso 31, e Ele trata ali sobre algumas inquietações que há no coração de muitas pessoas. E Ele diz o seguinte, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. E Ele conclui dizendo lá no verso 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vejam, Ele, sabendo disso, nos deita em paz, nos dá o descanso e nos alimenta. Ele toma conta de nós. Creia nisso, meus amados e minhas amadas. Deus toma conta das suas ovelhas. Ele revelou isso através do profeta Ezequiel, está registrado no capítulo 34, verso 15, o próprio Deus dizendo, eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se, palavra do soberano Senhor. Então nós vimos nesta primeira e segunda parte do verso 2, que Deus nos leva para deitar em pastos verdejantes, Ele nos dá o descanso e supre as nossas necessidades. Na terceira parte do verso 2, o salmista diz, guia-me mansamente a águas tranquilas, isso de acordo com a versão Almeida Corrigida Fiel. De acordo com a versão da Bíblia Viva, o texto diz, quando sinto sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas. Já na versão A Mensagem, lá o texto diz, encontrastes lagos tranquilos e deles posso beber. Cada tradução traz de uma maneira, mas que palavra maravilhosa quando nós começamos a olhar ali o real sentido da palavra. Então a pergunta que precisamos fazer aqui é, conduzir para onde e conduzir para o quê? A resposta está no próprio texto. Eu vou pegar duas palavras-chave deste texto no hebraico para que nós possamos compreender de uma maneira mais aprofundada o que está sendo dito ali.
A primeira palavra é a palavra Enushá, né? E esta palavra ela significa lugar de descanso e significa também lugar de sossego. A segunda palavra importante que eu quero destacar é a palavra Nahal, né? E essa palavra significa liderar, guiar com cuidado, repousar, dar descanso, refrescar e conduzir. Então, diante desses significados, nós podemos concluir que Deus, como nosso Senhor, como nosso sumo pastor, Ele liderando as nossas vidas, Ele nos conduz a um lugar de descanso e um lugar de sossego. Só nele podemos encontrar descanso, só nele podemos encontrar paz e sossego para a nossa alma. Jesus falou sobre isso e Mateus registrou no capítulo 11, verso 28. E o texto lá diz: "Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei", ou "eu lhe darei descanso". São as palavras do próprio Jesus, o Filho de Deus, para nós, nos convidando, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, porque Ele tem o alívio para estas pessoas, Ele tem o descanso. Jesus quer nos dar este alívio, Ele quer nos dar descanso para as nossas almas, e aquele texto vai dizer que nós encontraremos descanso para nossas almas. Creia nisso, meu irmão e minha irmã. Deus, o nosso pastor, quer nos levar a águas tranquilas, a um lugar de sossego e de descanso. Ele quer nos levar a um lugar para refrescarmos a nossa alma, que muitas vezes anda tão calorosa, perturbada e aflita. Eu lhe pergunto, você anda enfrentando um calor insuportável das tribulações da vida? Você anda cansado? Você perdeu o sossego? Aqui nesta palavra revelada a nós, que aponta Deus como nosso verdadeiro pastor, Ele nos conduz para águas tranquilas, para refrescarmos deste calor das pressões do mundo e para saciar a nossa alma com os mananciais de água viva que só Ele pode nos dar e só Ele tem para nos oferecer. Eu quero terminar a reflexão de hoje orando para que este Deus maravilhoso te ajude nas suas necessidades e para que Ele te ajude a confiar e descansar nele. E que este pasto verdejante, este lugar de sossego, essas águas tranquilas estejam sempre na sua vida e no seu lar, e que você possa repousar com todas as suas necessidades supridas. Oremos ao nosso Deus. Senhor, eu te agradeço por esta palavra maravilhosa, porque é a palavra do Senhor revelada a nós através destes salmos. Ó Deus, eu peço que o Senhor ajude os teus filhos e as tuas filhas que me ouvem através desta mensagem, para que cada uma destas pessoas, ó Deus, creia no Senhor e esperem no Senhor. Porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor nos conduz mesmo em pastos verdejantes para descansarmos, ó Deus, ali perto dos alimentos. O Senhor nos leva a águas tranquilas para refrigerar a nossa alma. E que nós possamos lembrar destas palavras do Senhor nos dias maus e assim, ó Deus, vivermos em paz no nosso coração, ainda que pareça que tudo está transtornado, ainda que pareça, ó Deus, que o mundo está acabando, mas que nós possamos continuar com a paz que só o Senhor pode dar aos nossos corações. Abençoe, ó Deus, todos eles e todas elas. Dai a tua bênção e a tua paz. Dai a cura, Senhor, àquelas pessoas que estão enfermas. E dai, ó Deus, também o pão de cada dia, o salário, a renda. Multiplique também as bênçãos materiais na vida dos teus filhos, mas que eles possam buscar o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, porque o Senhor acrescentará todas estas coisas, conforme diz a tua palavra, que é o alimento, a provisão, as vestes, o Senhor não deixará estas coisas faltarem para os teus filhos. Eu peço então que o Senhor assim os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais este tempo que pudemos estar aqui juntos, e agradeço a todos vocês que têm nos acompanhado,
e também, principalmente, aquelas pessoas que têm multiplicado estas mensagens. Alguns têm perguntado: pastor, eu posso passar para outros? Pode, não só pode, como deve, porque quando você faz isso, você vai nos ajudar a proclamar a palavra de Deus a este mundo tenebroso que vive na escuridão e precisa de uma luz, e esta luz vem do nosso Deus. E eu peço também que você se inscreva no canal Palavras de Vidas, que é este canal que estamos trazendo essas mensagens, porque quanto mais pessoas inscritas, mais este canal vai ser fortalecido e mais o YouTube vai divulgar as mensagens que nós estamos postando aqui. Então, que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida, a sua família, e em breve nós estaremos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus ao seu coração, se Deus assim permitir. Então, fique com Deus. Um grande abraço a todos vocês.